Hoje vamos falar sobre a interface de criação do WordPress, essa interface que possibilita tanto a edição como a criação de novos posts. Basicamente, nós temos novamente a opção aqui, opções de tela, e essa opções de tela nós temos aqui mostrar na tela formato, categorias, tags, imagem destacada, resumo, enviar trackbacks, campos personalizados, discussão, comentário, slug, autor e o número de colunas. São essas as opções que nós temos disponíveis. E nós temos também o menu ajuda, que irá falar um pouco mais sobre cada ponto, mas isso não é nenhum problema. Aqui nós temos inicialmente o título do post, o título. Aqui nós temos o slug, onde você pode, por exemplo, editar e colocar um outro slug. Nós temos aqui o botão para adicionar mídia. Aqui você tem o sistema de gestão de arquivos, então você pode enviar arquivos, tamanho máximo do arquivo 3 megas, você pode estar configurando isso, assunto para outros vídeos. Você tem aqui a biblioteca de mídia, toda vez que você enviar uma imagem, um arquivo, ele vai vir para essa biblioteca de mídia. Aqui você tem a opção de criar galeria, criar galeria que você pode estar enviando várias imagens, configurar imagem destacada e aqui tem inserir do URL. Então, beleza. Nós temos aqui o nosso editor com aquelas configurações básicas: negrito, itálico, riscado, lista com marcadores, lista numerada, aspas, linha horizontal, alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, inserir link, remover link. E inserir a tag leia mais. Essa tag leia mais, ela é muito importante. Os demais não precisa de explicação, porque isso aqui são recursos básicos, essenciais de qualquer editor, Mas nós temos aqui essa opção aqui, alternar barra de ferramentas, e essa tag leia mais. Então, o que seria essa tag leia mais, Essa tag leia mais, ela interfere diretamente na listagem. Então, eu vou pegar aqui esse post, eu vou dar um enter, vou dar mais um enter, eu vou inserir aqui a tag leia mais. Ele coloca ali esse texto more. Posso clicar aqui em atualizar, como ele está publicado, eu vou agora aguardar que ele carregar e vou abrir a minha listagem de posts, que é a minha página inicial até agora. Então, basicamente, ele já diz aqui, este conteúdo está protegido por senha para ver, digite sua senha abaixo, Então, ele já pediu a senha, beleza, ele vai entrar, Eu vou tirar aqui a senha, mas basicamente, abriu aqui o post, o post está aberto, e olha só o que acontece: bem-vindo ao WordPress, esse é o seu primeiro post, ponto. Ele colocou continue lendo, tá vendo esse continue lendo? O que acontece? Ele, por padrão, ia aparecer esse edit ou exclua, então comece a publicar. Por que ele não apareceu? Por causa dessa tag more. Ou seja, onde você colocar essa tag more é o término do seu resumo. Pronto, você pôs a tag more, pronto, ali parou o seu resumo. Então, ou seja, tudo que vier depois da tag more não será tolerado. Então, vai ser totalmente cortado tudo que vier depois e aparece somente aqui a opção continue lendo. Então, a tag more, ela é a sua fronteira entre o que é visível na listagem e o que é visível somente quando abrir o post. Então, para a pessoa visualizar todo o conteúdo, ela tem que abrir o post para visualizar. Que no caso aqui não está funcionando ainda, nós vamos configurar no próximo vídeo, depois dessa abordagem dos posts. Então, beleza. Depois que nós configuramos, habilitamos ali também alternar a barra de ferramentas, nós temos aqui opções como, por exemplo, configurações de texto, por exemplo, parágrafo, address, pré, cabeçalho 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são a tag HX, que são extremamente importantes para SEO. Tem aqui o sublinhado, justificar, cor do texto, colar como texto, limpar formatação, caracteres especiais, bem interessante essa opção. Você tem aqui vários caracteres especiais, muito importante, bem legal, facilita bastante. Tem aqui diminuir a indentação, aumentar a indentação, desfazer, refazer e atalhos do teclado. Você tem alguns atalhos aqui que você pode estar analisando. Basicamente, este é o nosso editor. Aqui no caso, no modo visual. Nós temos também o modo texto, que é nada mais nada menos que o HTML, onde você pode estar inserindo aqui as tags B, I, link, blocote, del, ins, img, ul, ol, li, code, more, fechar tags e afins.
aqui, essas seriam então as configurações básicas aqui que nós temos para configurar. Basicamente, nós temos aqui também o contador de palavras, aqui a última edição feita e basicamente é isso. Agora nós temos aqui a nossa sidebar. No sidebar nós temos algumas configurações extremamente importantes. Por exemplo, o status. Ele é publicado, está em rascunho, está como revisão pendente, como é que ele está? A visibilidade dele, ele é protegido por senha, ele é público ou ele é privado? Vou colocar aqui público. Ele é fixo, né? Revisões. O que são revisões? Revisões são o que? São, na verdade, versões anteriores do meu conteúdo. Então, por exemplo, quando eu adicionei essa tag more, eu criei uma revisão. Qual é essa revisão? É a versão sem a tag more. Então, a cada passo que eu dou, o WordPress ele vai salvando um backup, Nós conseguimos, por exemplo, limitar quantas revisões serão feitas por cada post, né? Qual é o limite. Isso nós iremos ver novamente mais para frente. Nós estamos apenas conhecendo a ponta do iceberg, né? Nós temos muita coisa para aprender sobre WordPress, é muita coisa mesmo. Engana-se muito quem acha que o WordPress foi feito somente para blogs. Tem aqui publicado em 6 de maio de 2014 às 13h43, editar. Uma das coisas que as pessoas não sabem muito bem é que você pode, por exemplo, agendar, né? Você pode agendar, quando você agenda, então, olha lá, ele coloca aqui agendado para, então, o WordPress ele tem um sistema chamado cron. Novamente, mais um conteúdo que nós iremos ver mais para frente. É interessante porque você vai, eu vou falando e isso vai induzindo vocês a estudar sobre esses assuntos, né? Claro que nós iremos abordar, mas é interessante que você já comece a procurar mais sobre esses assuntos que eu estou listando. Por exemplo, o cron. O cron é o sistema de tarefas automatizadas. Então, por exemplo, eu agendo um post e o sistema consegue publicar o post naquele horário que eu agendei. Isso é muito interessante, facilita bastante para alimentar o blog, por exemplo, o blog, o site, o portal, o que seja com uma determinada frequência. Por exemplo, eu gravo uma série de aulas e eu quero que cada dia tenha uma publicação. Eu vou sair de férias, então eu agendo um por um e eles vão assim sendo publicados. Muito importante. Formato, né? Formato é uma das outras características, né? O que acontece? Essa questão de formato ela é bem variável. Por exemplo, existem temas que fazem muita diferença a escolha de formato. Então, o desenvolvedor do tema, no caso, nós iremos desenvolver temas, nós iremos aprender a desenvolver temas no nosso portal. Mas o que acontece? Isso vai muito da característica do seu tema. Então, se o seu tema ele tem essa particularidade de formato, então é necessário escolher o formato ideal. Por quê? O formato ele é usado como filtro para criar modelos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho uma página de vídeo. Essa página de vídeo ela não vai ter texto. Então, eu posso mudar o fundo para preto, colocar lá um botãozinho de acender luz, acender e apagar luz, centralizar o conteúdo bem grande. Eu tenho uma outra metodologia, uma página de imagem, uma página de lota, uma citação, uma página de música, uma galeria. Então eu posso criar vários formatos diferentes, né? Eu posso trabalhar com vários formatos diferentes e criar modelos para cada formato. Basicamente seria isso. As categorias, né? O que seriam as categorias? Então, basicamente, as categorias são a forma, né? A categoria é a forma de classificar os nossos conteúdos. Então, por exemplo, eu tenho um site de videoaulas, novamente falando, e eu gravo aulas de WordPress, HTML, CSS, Illustrator, Fireworks, Photoshop. Então, essas tecnologias elas são diferentes, são de segmentos diferentes, de áreas diferentes, então eu preciso categorizar isso. Então eu crio uma categoria design, uma categoria desenvolvimento, uma categoria programação e assim eu consigo organizar meus conteúdos. É basicamente isso que são as categorias. Eu posso adicionar aqui uma nova categoria e eu tenho hierarquia entre as categorias. Eu tenho categoria pai, categoria filho e eu vou fazendo assim então uma hierarquia muito interessante. Por padrão vem essa 100 categorias selecionado como padrão. As tags, né? O que são tags? As tags são, não posso dizer, palavras-chave para descrever o seu conteúdo. Então, por exemplo, vídeo aula sobre WordPress. Então, eu coloco WordPress
eu coloco conhecendo o editor de posts, T-Nice, tá, e vou colocando várias outras opções, né? E assim eu consigo preencher as tags que são muito utilizadas para referência para motores de pesquisa, ajudam bastante na otimização para motores de pesquisa. Então, por exemplo, eu tenho uma aula sobre WordPress, então eu vou colocar tags referentes à aula, referentes ao WordPress, para conseguir agregar ainda mais informações para descrever ainda mais o meu conteúdo. Certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto a isso. Nós temos aqui então agora a imagem destacada. O que seria essa imagem destacada, né, Bruno? Então vamos lá. Vamos aqui no nosso caminho principal. Está aqui o meu post normalmente, né? E eu vou agora vir aqui em configurar imagem destacada, enviar arquivos, selecionar arquivos. Vou vir aqui em imagens. Eu não tenho nenhuma imagem nesse computador. Eu dei um pause aqui e a única imagem que eu consegui achar foi essa daqui do grid. Aquela outra imagem é pessoal, então não é muito interessante utilizar ela em material didático. Então, peguei aqui essa grid de 960 de 12 colunas, né, do 960 Grid System, e coloquei aqui como imagem destacada, né? E vou clicar agora em agendar, né? Incrivelmente, o meu post agora ele vai ser agendado, né, para ser publicado nessa data. Então ele não é mais listado para os usuários, né, porque ele está agendado. Então, nada encontrado. Aqui, isso aqui, nós conseguimos ver o post ainda assim, mesmo ele estando agendado, né? Mas o problema aqui principal é justamente esse. Eu vou desabilitar aqui o agendamento. Vou desabilitar o agendamento. O primeiro passo vai ser esse daqui. Vou desabilitar o agendamento para podermos visualizar aqui na listagem. Então, vou atualizar e agora ele vai mostrar. Então, olha que interessante. Ele colocou aqui a imagem e depois, aqui tá vendo? Então, essa é a minha imagem destacada. Ele listou a imagem e depois ele coloca aqui o meu conteúdo. Então, claro que aqui esse tema ele foi feito com uma modelagem que a imagem fica bem grande, bem chamativa, mas existem outras formas. Por exemplo, quando você entra em um site de videoaulas, você vê lá o logo do programa. Então, é uma imagem destacada. Então, basicamente, é assim que funciona. Para isso que serve a imagem destacada. É aquela imagem que referencia, que agrega visualmente todo o detalhamento, ou seja, ela define o seu conteúdo. Então, basicamente esse é o editor, né, a interface de criação do WordPress. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.